Boa tarde, minhas crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, não estarei com vocês na aula hoje à tarde online, mas vou gravar aqui esse vídeo para que vocês ocupem o horário assistindo os tópicos que ainda nos restam comentarmos da aula. Olha, nosso plano de estudo já está à disposição de vocês lá na plataforma da escola. Vocês já vão encontrar material complementar. Já acrescentei mais informações lá no nosso Padlet de material complementar, e também o nosso plano de curso dessa semana está lá. Galera, lembrando, vocês têm até sábado para fazer o preenchimento da atividade de participação nas aulas remotas, lá no nosso formulário de aulas remotas. Portanto, não percam o prazo. Vamos que vamos. Muito bem, crianças. Só relembrando vocês que a distinção entre ética e moral, ela se dá pela caracterização do tipo de problema que cada uma aborda. Enquanto a moral, ela diz respeito aos problemas de ordem prática, a ética diz respeito aos problemas de ordem teórica. O que são os problemas de ordem prática? São aqueles problemas que estão associados aos nossos dilemas de tomadas de decisões no nosso dia a dia. E nossas decisões são sempre referenciadas por regras, por normas, valores ou princípios. Então, no nosso dia a dia, nós nos encontramos em situações que temos que tomar uma decisão com relação ao dever. Por exemplo, devemos ou não falar a verdade? Devemos ou não ser honesto? Então, esses são dilemas de caráter prático. Os problemas de caráter moral ou éticos são os problemas de caráter teóricos. Enquanto tal, são aquelas possibilidades que nós temos de refletir nas nossas próprias condutas. Enquanto a moral é o comportamento vivido, a ética é o comportamento refletido. É óbvio que não se está dizendo aqui que a ética é apenas um pensamento, uma reflexão, mas é essa capacidade que a gente tem de dar sentido aos comportamentos que praticamos. Enquanto que a moral, na sua característica de praticidade, nos diz respeito aos princípios que pressupõem o dever, a ética, na sua condição de teorizar, ela nos faz a referência ao conteúdo do dever. Veja, é possível falarmos numa ética individual, bem como numa ética coletiva. Ora, a ética individual é essa capacidade, essa condição que cada um de nós, enquanto pessoa, tem de poder pensar no sentido do seu agir. Quer seja corrigindo os rumos da conduta, quer seja evitando que a conduta vá para um rumo errado. E podemos falar de uma ética coletiva, ou seja, a ética do grupo. Ora, é essa ética do grupo que se costuma também denominar por moral. A ética do grupo diz respeito, portanto, aos costumes que orientam o comportamento dos indivíduos que fazem parte de uma determinada coletividade. Nesse conceito que aí está de ética, a gente evidencia muito bem a ética como sendo essa capacidade do indivíduo pensar sobre o sentido das suas experiências, dos seus comportamentos, bem como esse conceito evidencia o sentido de pensar nas normas que orientam o comportamento desse indivíduo em sociedade. Por isso, então, a gente pode falar da ética como uma condição do sujeito, e aí nós estamos falando de uma ética individual, mas podemos falar da ética como a condição de pensar as referências de organização moral da sociedade. Portanto, a ética como um pensar sobre os princípios, os valores, os parâmetros, os padrões de organização do grupo social. E aí, então, a ética ela passa a ser não apenas uma capacidade da pessoa
refletir sobre o seu comportamento, mas de nós refletirmos enquanto uma capacidade de explicação, portanto, um tipo de conhecimento, de explicarmos, né, a conduta coletiva ou, né, as normas que orientam essa conduta coletiva. E é nesse sentido, então, que se diz que a ética, né, é, né, uma ciência que tem como objeto de estudo a moral. E a moral, né, é o conjunto de normas e regras, ou um determinado tipo de normas e regras, que orientam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Enquanto campo de estudo da filosofia, enquanto uma ciência, a ética ela se subdivide em três, né, características, ou vamos chamar aqui de funções, né? A metaética, a ética normativa e a ética aplicada. Ora, o que diz respeito à metaética? A metaética é a reflexão, né, de caráter especulativo que tem como finalidade, que tem como objeto refletir sobre os princípios filosóficos universais da moral. A ética, portanto, nessa condição de metaética, é o caráter teórico especulativo sobre, né, se o valor moral ele é universal ou ele é histórico, né? Se, por exemplo, a verdade é um valor moral, e se ela é um valor moral, ela deve ser sempre dita, ou há espaços em que a verdade possa ser ou não dita ou negada, né? E aí vejam, ora, como ciência, a gente não pode admitir mais a ética como sendo uma especulação distante do mundo. Como ciência, né, a ética é uma compreensão de como o homem age e se relaciona uns com os outros em sociedade. E nesse sentido não dá para pensar uma ética especulativa dissociada de uma possibilidade ou do seu caráter de aplicação prática. E aí nós vamos, portanto, às outras duas dimensões da ética como ciência: a ética normativa e a ética aplicada. Essencialmente, o que é a ética normativa? É a discussão sobre, né, o valor da norma, né? Se a norma moral instituída ela tem validade para todo e sempre, se ela vale, por exemplo, para todos os lugares, né? Ou se ela vale segundo as condições históricas nas quais ela é produzida e nas quais ela está inserida. Mais ainda, esse aspecto da ética normativa é a parte dessa reflexão que nos coloca sob a perspectiva de um apontar, né, horizontes de uma normatização do comportamento. Vejam, não cabe à ética criar regras de comportamento. Isto é tarefa da moral. Mas cabe à ética apontar, na medida em que define valores como sendo, né, positivos ou negativos ao comportamento, cabe à ética apontar uma certa referência normativa do agir. Tá? E, por último, o que seria essa dimensão da ética aplicada? Ora, só se pode, né, avaliar o valor, né, de um princípio moral na medida em que ele pode ser colocado em ação por meio do comportamento das pessoas. Então, não faz muito sentido pensarmos, por exemplo, que a honestidade é um valor moral, se não temos como mensurar se nossas práticas condizem ou não condizem, né, com o valor moral, que no caso do exemplo seria a honestidade. E aí, enquanto um campo, né, de estudo da filosofia, enquanto uma ciência, né, a ética, portanto, tem um conjunto de conceitos e de, né, fundamentos teóricos sobre um determinado objeto. Qual é o objeto de estudo, portanto, da ética? O objeto de estudo é a moral, mas a moral entendida sob uma perspectiva da existência histórica e social do indivíduo. A moral entendida sob uma condição racional e imanentista do ser humano.
Não é a moral sob a perspectiva de um valor ideal, de perfeição, no qual os homens não teriam como sequer, né, tentar colocá-lo em prática. É a moral sob uma perspectiva do reconhecimento de que os valores morais, de que os princípios morais, de que as normas morais, elas podem ser transformadas ao longo do tempo. Aquilo que se considera ético-moral num determinado tempo pode não mais ser considerado em um outro tempo. Vou dar um exemplozinho bem prático. Tá? Há mais ou menos uns 30 e poucos anos atrás, né, as pessoas fumar em espaço público, isso não era sequer motivo de reprovação de um modo genérico. Né? Claro que sempre tem alguém que não concorda, mas de um modo geral era um comportamento aceitável em sociedade. Né? E hoje, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista legal, fumar em público, isso é um comportamento repreensível. Tá? Então, uma concepção imanetista e racionalista do mundo e do homem significa dizer que a moral ela é construída pelos homens. Ao chegarmos neste mundo, nós já encontramos um conjunto de regras constituídas, mas elas não estão definitivas. E essas regras, esses valores, esses princípios, na medida em que nós vamos, né, convivendo com os outros homens e tendo como referência esses valores, eles podem ser modificados. Né? Então, na medida que a gente encontra uma moral constituída, nós contribuímos para uma revisão dessa moral, né, estabelecendo aquilo que se chama de uma moral constituinte. Tá? Então, o comportamento que é correto hoje, amanhã pode ser considerado errado, em função da possibilidade histórica dos valores e da moral. Bom, essa relação entre a ética e as outras ciências sociais nós já fizemos, mas vamos refazê-la aqui para dar continuidade no vídeo. A ética se relaciona não apenas com essas ciências sociais, mas também com outras ciências, como, por exemplo, com as ciências biológicas. Que na medida em que a biologia contribui na compreensão da condição do comportamento humano a partir dos seus caráteres fisiológicos e de como essa fisiologia interfere no modo de ser, então também a ética, né, ela se associa a outros campos do saber. Mas em especial com relação às ciências humanas e sociais, a ética se relaciona com a psicologia, fundamentalmente na condição de que, ao pensarmos num sujeito moral, inevitavelmente temos que considerá-lo como um ser consciente, para que a conduta do indivíduo possa ser avaliada como moralmente boa ou moralmente ruim, é necessário que, no mínimo, ela tenha sido praticada com a consciência que o sujeito tem dos meios, dos fins e da própria condição em que pratica a ação. Com relação às ciências sociais, vejam, se nós pensamos a moral sob uma perspectiva histórica e social, então, inevitavelmente, os estudos de como o homem se constitui em sociedade contribuem para a compreensão do homem como ser moral. Porque, como sujeito moral, o indivíduo ele é fundamentalmente um ser social. Com relação ao direito, a principal ligação da ética com o direito diz respeito ao caráter normativo que esses dois campos do conhecimento possuem. Embora o direito fale de normas e de regras, a moral também, portanto a ética, ao estudar a moral, fala de normas e de regras, haverá algumas diferenças entre elas. Por exemplo, o direito se coloca como uma ciência normativa, e uma ciência normativa que implica num comportamento obrigatório definido por uma condição estatal, por uma condição externa, enquanto que a moral ela implica na instituição de normas que diz respeito a uma adesão consciente do sujeito. É uma adesão
voluntária do sujeito à regra. Tá? Então, nesse sentido, a obrigação do agir moral é uma obrigação de caráter, né, pessoal, individual, interior, enquanto que a obrigação do agir legal é uma obrigação, né, de caráter exterior. Né? É a norma externa, a moral é a norma interna. Então, a relação da ética com esses campos do saber e outros, né, como por exemplo o campo da religião e das artes, é porque o comportamento moral é um comportamento que se situa em diversos planos da vida em sociedade. Se situa no plano psicológico, do coletivo, social, do prático utilitário, do jurídico, do religioso, também do estético. Vejam, a relação que se pode estabelecer aí entre a ética e a economia diz, ora, nós seres humanos nos constituímos em sociedade por meio do trabalho. Então, uma discussão ética que diz respeito a uma condição econômica da vida em sociedade é a valorização, né, da condição do trabalho humano. Por exemplo, na sociedade contemporânea não se admite como sendo uma condição, né, de legalidade, de aceitabilidade, embora se pratique, o trabalho escravo. Ora, mas já se defendeu o trabalho escravo em função de uma condição econômica. Então, do ponto de vista moral, o trabalho diz respeito à condição de humanização do homem. Então, se a sociedade tem uma organização do trabalho em que essa humanização fica comprometida, então, inevitavelmente, temos aí uma discussão de fundo ético-moral. Bom, nós vimos, né, a ética como um campo de estudo da filosofia e agora vamos trazer mais algumas características da moral enquanto esse campo de estudo da filosofia, mas também a moral como esse conjunto de normas e princípios que orientam a vida do homem em sociedade. E é esse o conceito mais geral do que, né, podemos chamar de moral. A moral é um conjunto de normas, princípios e regras que tem como finalidade regular determinado tipo de relações dos indivíduos em sociedade. Porque, como nós vimos, né, a moral ela não regula todas as relações, ela regula algumas relações. Para outras relações nós temos a religião, nós temos o direito, nós temos a própria técnica. Tá? Então, nesse sentido, a moral regula as relações que dizem respeito ao caráter do comportamento do indivíduo na relação com o outro indivíduo, né? E o comportamento que constitua essa condição de convivência. Como nós vimos, não é possível pensar numa ética, né, como ciência que estude um objeto que não tenha uma situação histórica, que no caso é a moral. Então, uma das primeiras características que a gente reforça aqui para vocês do que a moral é que ela é histórica. Tá? Colocamos inclusive numa das nossas atividades, para que vocês caracterizassem o aspecto histórico da moral. Ora, o que consiste o aspecto histórico da moral? Consiste em reconhecermos que a moral ela é constituída dentro de uma condição de temporalidade. A moral ela é válida por um tempo, ela é válida dentro de um contexto social. E é a isso que se atribui o caráter histórico da moral. Entretanto, é muito comum encontrarmos, né, concepções morais, concepções, né, de orientação do comportamento que se caracterizem por um aspecto ahistórico. Tá? É muito comum atribuirmos, né, em sociedade à moral algum aspecto ahistórico, ou seja, atribuirmos à moral uma condição que esteja, né, para além do tempo e do espaço no qual o homem está inserido. E 3 são as principais condições desse ahistoricismo moral.
né? É atribuir Deus como fonte da moral, é atribuir a natureza como fonte da moral e atribuir uma certa essência humana como fonte da moral. É claro que, né, esses tópicos têm em comum alguns aspectos, né? Todos eles colocam, né, o fundamento da moral sobre uma perspectiva de uma ordem universal, né? Quer seja a essência geral do ser humano, quer seja a natureza como um todo ou a própria divindade, né? E essa terceira concepção, que eu estou chamando aqui de essencialismo, ela é muito parecida com essa segunda, tá? Vamos tentar entender um pouquinho isso aí. Ora, se nós atribuímos a Deus a fonte, a origem do valor moral, portanto, atribuímos a Deus a condição do sentido e da norma moral. Ora, mas Deus, nessa perspectiva de atribuição de valor moral, né, Deus seria, portanto, uma condição de moralidade que ultrapassa a condição humana. Por exemplo, atribuir a Deus a condição de ser Ele o fundamento da ordem moral significa, portanto, colocar o homem numa condição de um determinismo, porque as coisas seriam, os acontecimentos seriam tudo derivado desse plano, né, voluntário, ou seja, da vontade de Deus. Então, nesse sentido, né, é essa concepção comum que muito se atribui à ideia de que, né, somos determinados por um plano prévio de Deus. Ora, se há um plano prévio de Deus para as nossas vidas, então, esse plano subtende que os nossos comportamentos já estão previamente planejados na vontade de Deus. E nós, portanto, não teríamos liberdade. Nós seríamos apenas, né, o executor ou os executores de um plano que já está previamente marcado aí, ou definido por Deus. Então, essa concepção divina da moral, ela implica justamente numa negação do aspecto histórico, porque tira do homem a responsabilidade por aquilo que ele é em sociedade. A segunda condição, né, que é atribuir à natureza a fonte da moral, ela é semelhante à argumentação sobre atribuir a Deus a fonte da moral. O que seria essa condição da natureza? Seria aquela compreensão de que as coisas são o que são porque elas possuem um jeito, um modo de ser. Ora, nesse sentido, existe, portanto, uma natureza que de caráter universal determina, né, o comportamento. Quando a gente pensa aqui em natureza, inevitavelmente a gente tem que ir àquela concepção dos gregos de physis, aquela ideia que os gregos tinham de que o mundo é organizado, e é organizado por leis que são, portanto, necessárias e universais. Ora, nessa concepção também a gente cai no determinismo. Por exemplo, atribuir à natureza a condição do comportamento significa dizer que os animais, e aí no caso nós seres humanos, agimos em função do que essa natureza determina. Veja, uma abelha não escolhe fazer mel, ela faz porque é da natureza dela. Ora, mas se falamos do comportamento humano a partir de uma perspectiva de uma natureza, então é essa natureza que determina, que portanto condiciona o agir. E aí, se a gente defende a ideia de que nós temos uma natureza egoísta, então pensar numa sociedade com valores altruístas seria, meio que uma perda de tempo. Porque pensar numa sociedade altruísta seria ir contra a natureza que é egoísta. Ou então, o marido justificando a traição à sua esposa, dizendo que a carne é fraca. Ora, esse senso comum de atribuir à fraqueza da carne uma conduta inadequada do ponto de vista das orientações morais,
no que diz respeito à sexualidade, é fugir da responsabilidade da sua própria escolha. Entendido? E aí vejam, essa terceira concepção ela é muito próxima dessa segunda. Essa terceira concepção, né, é atribuir um caráter essencial ao homem. Por exemplo, dizer que o homem, né, é, por natureza, um ser racional. Veja, significa, portanto, atribuir uma essência que nos antecede. Se não desenvolvermos nossa racionalidade, então não somos humanos. Tá? Dizer, por exemplo, que o homem é, né, de uma essência maligna, o homem tem uma essência ruim, significa, portanto, que os nossos comportamentos nada mais são do que um reflexo daquilo que a gente é enquanto essência. Tá? Então, essas concepções acabam negando a liberdade que os indivíduos têm de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, o justo e o injusto. Por isso, o ahistoricismo, com a sua força de um discurso determinístico, ele nega um caráter essencial para essa condição da moralidade humana, qual seja a liberdade, a condição do homem agir, do ser humano agir em função das escolhas que faz. Ora, nesse sentido, em que consiste essa discussão aí sobre as origens da moral? Significa nós reconhecermos que a moral ela se origina justamente quando nós, seres humanos, conseguimos ultrapassar a nossa condição meramente instintiva, e adentramos e alcançamos aquilo que a gente pode chamar de natureza social. Ora, o que significa? Nós somos animais e, enquanto animais, estamos sujeitos às leis da natureza, mas nós, seres humanos, nós somos animais que damos um sentido próprio ao nosso agir. Nós veremos, por exemplo, com o filósofo Kant, que ele diz, que todos os demais seres da natureza agem segundo as leis da natureza. Somente os seres humanos agem segundo a representação que fazem dessa lei. Ou seja, enquanto os animais agem, têm o seu comportamento regulado por um determinismo biológico, instintivo, natural, nós, seres humanos, temos o nosso comportamento determinado por nossa condição de liberdade de escolha. E aí, então, se atribui a origem da moralidade, ou da moral, como queiram, a essa condição do homem produzir a sua própria sobrevivência por meio do trabalho. Porque é por meio do trabalho que o homem produz, não apenas a sua condição material de sobrevivência, mas também é por meio do trabalho que o homem produz os aspectos ideológicos, as ideias que fazem, que servem de referência para a organização, inclusive das relações de trabalho. Aristóteles já dizia que o homem não nasce homem. O homem humaniza-se. E ele humaniza-se na medida em que ele convive com os outros seres humanos. Então, vejam, o processo de humanização é um processo que implica na convivência com a condição humana. Karl Marx já vai dizer que o homem, ao transformar a natureza, ele se transforma. Porque ao transformar a natureza, ele humaniza a natureza, mas ele também se humaniza. Ou seja, ele dá à natureza um caráter que é típico ou próprio do homem, e ele adquire um caráter que não é natural. Então, nós não vivemos mais sobre esses determinismos da natureza. Nós vivemos sobre os condicionamentos sociais. E esses condicionamentos sociais, minhas crianças, eles são elaborados, são constituídos, são produzidos a partir das relações que estabelecemos uns com os outros na luta pela própria sobrevivência, ou seja, na maneira como nós organizamos o trabalho. E é nessa condição de organização da vida social a partir dessa intervenção transformadora da natureza
que nós seres humanos, vamos instituindo, né, critérios de avaliação dos comportamentos. Vamos instituindo, portanto, qualidades morais, qualidades avaliativas desse comportamento, dando ao comportamento um caráter, né, de ser virtude ou vício. Ora, o que é a virtude sob essa perspectiva? A virtude é aquele comportamento, né, que, ao ser praticado pelo indivíduo ou pelos indivíduos ou pelos grupos, né, são os comportamentos que fortalecem essa humanização, a humanidade do homem. Os vícios seriam esses comportamentos que prejudicam essa, né, convivência, né, com os outros homens. Então, por exemplo, podemos falar que a virtude é a honestidade, o vício é a mentira. E aí, por que a mentira seria um vício? Porque ela compromete a convivência, né, das pessoas, visto que, para convivermos uns com os outros, precisamos de confiança. E numa condição de mentira, quebra-se essa confiança. Tá? Então, a origem da moral, ela está justamente nessa condição. A moralidade humana, ela se desenvolve na medida em que o homem vai desenvolvendo, né, uma maneira própria de existir, de subexistir, de se relacionar com os outros homens e com a própria natureza. Bom, minhas crianças, e o que é o progresso moral? Tá? O progresso moral nada mais é do que nós conseguirmos entender, tá, que se a moral são regras que orientam o nosso comportamento, o progresso moral está, né, diretamente ligado àquilo que a gente poderia chamar de progresso histórico-social. Ora, o progresso histórico-social, ele não se caracteriza apenas por desenvolvimento de tecnologias, mas o progresso histórico-social, ele se caracteriza fundamentalmente, né, por desenvolvermos aquilo que os modernos resolveram chamar de sociedade civilizada. O que é uma sociedade dita civilizada? É aquela sociedade que se organiza a partir, né, de determinados parâmetros razoáveis, ou seja, a partir de determinados parâmetros da própria razão. Civilizada é uma sociedade que reconhece, por exemplo, na convivência, né, entre os homens, o princípio da dignidade, né, igual entre os homens. Civilizada é a sociedade que defende, por exemplo, né, que os homens possam exercer a sua liberdade de pensamento, possam exercer a sua liberdade de crença, possam manifestar essa liberdade de pensamento e de crença sem, por isso, serem perseguidos, né, por aqueles que discordam. Tá? Então, nesse sentido, a civilização, aí, a ideia de progresso moral e de civilização pressupõe justamente que, né, possamos, em sociedade, né, ampliar essa condição do que se chama, né, de esfera da vida moral. O que é, professor Rogério, essa esfera da vida moral? É justamente aquela condição de desenvolvermos, né, nos indivíduos a capacidade deles serem responsáveis por suas decisões, mas também de serem responsáveis, né, pelo bem-estar do outro. A ampliação da esfera moral na vida social, galera, significa nada mais, nada menos do que a gente, né, entender que a dignidade do outro, entender que a liberdade do outro, tá, é a condição da nossa própria liberdade. A ideia do progresso moral, ela se vincula a uma regrinha de ouro que, né, os estudiosos da moral costumam, né, denominar de regrinha de ouro. Qual é a regrinha de ouro, galera? Fazes ao outro aquilo que tu farias para ti. Tá? Veja, a regra de ouro significa eu tratar o próximo como se eu tratasse a mim mesmo. Então, a ideia do progresso moral, ela implica nessa condição da autonomia do sujeito. E o que é a autonomia do sujeito, galera? Presta atenção na palavra.
auto, por si próprio, nomia normas. A autonomia do sujeito, que revela um progresso individual, é quando, né, os sujeitos são capazes de agir, de decidir, de compreender o sentido das ações por conta própria. Entende? As crianças, elas não estão numa condição de autonomia, porque elas não têm consciência, elas não têm, portanto, ainda a capacidade de tomar certas decisões. Tá? As pessoas senis que têm doença mental também não. Então, a autonomia do sujeito moral, ela implica justamente nessa condição do sujeito, né, ser, entre aspas, senhor da sua própria conduta, de não agir em função da regra. Autônomo é o sujeito que compreende o sentido do seu comportamento. Então, o sujeito que só não furta o objeto porque tem uma câmera de vigilância acompanhando a conduta dele, não é um sujeito, né, que atingiu algum nível de progresso moral. Entendeu? Então, essencialmente, a autonomia do sujeito é justamente, a nossa conduta não ser regulada por uma fonte externa a nós mesmos. Essa é a ideia. Vamos lá, crianças. O caráter da essência da moral significa que nós só podemos pensar em moral, em moralidade, em princípio moral, em comportamento moral, se nós estabelecermos a relação entre regras morais, valores morais, princípios ético-morais e o comportamento propriamente dito. Tá? Então, o caráter normativo significa que a conduta, para ser avaliada como moralmente adequada ou moralmente inadequada, ou seja, a conduta para ser avaliada como correta ou incorreta do ponto de vista da moral, ela precisa ser avaliada a partir de um preceito, de uma regra, de uma norma. Tá? E mais, não basta que existia norma, é preciso que o acontecimento, ou seja, que o comportamento, ele se dê dentro do contexto em que a norma regula o comportamento. Por exemplo, se o sujeito pensa em mentir, ninguém pode condená-lo por pensar em mentir. Tá? O pensamento não se executou. Agora, se o sujeito pensa em mentir e ele age de modo mentiroso, aí a conduta dele é passível de uma avaliação. Então, o que está se dizendo é justamente isso. Né? A moralidade é justamente a efetividade do comportamento moral. E aí esse comportamento moral só pode ser avaliado a partir de uma referencial de regras, de normas e do acontecimento. Ora, se eu, sujeito, penso em matar alguém, mas eu não faço nenhum movimento na direção de executar este pensamento, então meu pensamento, se ele pode ser avaliado, é só por mim. Tá? Agora, se o sujeito pensa em matar alguém e efetivamente age em função de executar esse pensamento, aí a conduta dele já pode receber um caráter de reprovação, no caso, ou de aprovação. Tá? Então, se eu penso em ajudar as pessoas, mas não saio do pensamento, ninguém pode dizer, sabe, que os meus valores são positivos, porque não foram colocados em ação. Agora, se eu penso em ajudar pessoas e ajudo pessoas, aí o meu comportamento pode ser avaliado como sendo adequado do ponto de vista moral. Veja, minhas crianças, antes nós falamos do caráter histórico da moral. Ou seja, a moral ela se situa numa condição humana de temporalidade. Os valores são ressignificados ao longo do tempo. Ora, e aí nesse sentido, então, falamos também do caráter social da moral. O que significa o caráter social da moral? Ora, se os valores, os princípios, as normas morais variam ao longo do tempo, elas também variam no espaço. Aquilo que para uma sociedade é considerado correto ou errado, para outra pode ser
errado ou correto, a depender da referência. Tá? Então, o caráter social da moral implica justamente isso, nessa condição de que os valores, as normas, os princípios morais, eles, né, têm essa referência não só com o tempo, mas também com essa condição do espaço. E o outro aspecto do caráter social da moral é aquele que nos remete lá àquela ligação com o direito. Falar do caráter social da moral significa atribuir à moral um caráter normativo. A moral ela se dá a partir de normas sociais. Mas veja, ao se atribuir um caráter normativo ao comportamento, também se atribui um caráter de sanção. O que é a sanção social? A sanção social é a avaliação que se atribui ao comportamento moral, tendo em conta uma determinada regra ou valor moral. E essa avaliação ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Então veja, as sanções morais, elas são as reprovações aos comportamentos que contrariam os preceitos morais, mas elas são também as recompensas àqueles comportamentos que são de acordo com as normas morais. Beleza? Bom, crianças, se nós falamos de um caráter histórico da moral, também podemos falar de um caráter social da moral, também falamos de um caráter individual. Por quê? Porque os indivíduos, como seres de sociedade, estão inseridos em um conjunto de normas que são por eles mesmos constituídas e por eles mesmos mantidas ou reformuladas. Vejam, a palavra ética vem do grego ethos, ou ethos, e a palavra moral vem do latim mores, ou mos mores. E as duas significam comportamento ou hábito, ou o hábito segundo um determinado costume ou comportamento. Então, nesse sentido, quando se fala do caráter individual da moral, o que significa é justamente reconhecermos que só existe moral na medida em que as pessoas concordam com os valores que são constituídos por elas mesmas nas relações que têm com as outras pessoas. Então, esse caráter pessoal individual da moral significa que, embora inseridos num contexto de sociabilidade de normas, essas normas ganham um caráter especial para cada um dos indivíduos. Vejam, o sujeito moral é uma pessoa singular que se coloca nesse universo de obrigação moral a partir de uma condição de consciência, liberdade e vontade. Então, se a sociedade estabelece regras, e aí eu estou falando das regras morais, elas só são válidas na medida em que os indivíduos aderem a elas de modo consciente, livre e voluntário. Então, o indivíduo é um ser social, e nesse sentido não há uma moral exclusivamente do indivíduo, como não há uma moral exclusivamente da sociedade. É uma relação dialética que implica indivíduo e sociedade. Olá, crianças. O que é o ato moral? É o comportamento que os indivíduos praticam, que é avaliado sob uma perspectiva da norma moral. Ora, esse comportamento, para estar sujeito a uma punição ou a uma recompensa, portanto, para ser sancionado, ele precisa, primeiro, que tenha uma regra que regulamente esse comportamento. Segundo, que esse comportamento tenha sido motivado, praticado pelo sujeito de modo consciente. Terceiro, que essa consciência diga respeito à compreensão dos fins a que se pretende alcançar. Portanto, é o caráter voluntário, intencional, mas também a consciência dos meios. Então, se o comportamento ele é consciente, livre, voluntário, então ele pode ser avaliado a partir da referência normativa.
E como é que avaliamos os comportamentos ou os atos morais? Como sendo morais ou imorais. O comportamento avaliado como moral é aquele que no senso comum se chama de ético. O imoral é o antiético. Ora, o comportamento moral, né? Aí no caso ético, é o comportamento de acordo com a expectativa da norma ou do valor moral. O imoral é o que contraria essa norma. Tá? Então, se a regra é reconhecer a honestidade como uma virtude, comportamento moral é ser honesto, comportamento imoral é ser desonesto. E o que é o comportamento amoral, professor? É aquele comportamento que não pode, não atende aos requisitos da moralidade. Então, uma criança, por não ter consciência dos fins e muitas das vezes dos meios pelos quais pratica seu comportamento, o comportamento dela é um comportamento aético, ou seja, não ético. Tá? Uma pessoa com deficiência mental ou um idoso senil também não pode ser moralmente responsável por alguns de seus comportamentos. Valeu, minhas crianças. Chegamos ao final desses tópicos aí de ética e moral, os tópicos, conceitos básicos. Dúvidas? Dúvidas hão de pintar por aí. Saudações filosóficas e até o nosso próximo encontro. Cuidem-se, cuidem dos seus. A pandemia não acabou. Tchau, tchau. Saudações filosóficas.